Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um santo que é simplesmente fascinante. Um homem que pastoreou seu rebanho bem no epicentro do colapso de uma civilização. Vamos falar de São Cromácio de Aquileia. Para a gente entender bem, vamos tentar imaginar o cenário. Finalzinho do século IV. O Império Romano, aquela estrutura gigantesca que parecia eterna, sabe? Pois é, ele está ruindo. As fronteiras estão sendo pressionadas por todos os lados, a economia está um caos e, para piorar, dentro da própria igreja, as heresias estão pipocando, ameaçando rasgar tudo. É um tempo de muito medo, de muita confusão, um tempo de desespero mesmo. E é bem no meio disso tudo que surge a pergunta central, a pergunta que ecoa até hoje. Diante do caos absoluto, quando tudo aquilo que parecia sólido desmorona, como é que se faz? Como é que é possível não só se manter firme na fé, mas ir além e alcançar a santidade? A vida de São Cromácio é, de certa forma, a resposta para essa pergunta. Bom, vamos entender isso melhor. A santidade de Cromácio foi forjada, literalmente, no fogo de uma crise tripla. Não era só um probleminha aqui e outro ali. Eram 3 frentes de batalha acontecendo ao mesmo tempo. Uma crise política e militar, uma crise de doutrina e, para completar, uma crise de divisões dentro da própria igreja. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar o tamanho da confusão. É uma sobreposição de crises que é impressionante. Pensa bem, em 381, Cromácio está lá, organizando o Sínodo de Aquileia para combater uma heresia gravíssima. 7 anos depois, ele é eleito bispo e, logo em seguida, pronto, começam as invasões de Alarico a devastar o Itália. Ele morre um pouquinho antes do evento que foi o choque para o mundo da época, o saque de Roma, em 410. A vida dele foi, sem exagero, uma tempestade contínua. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como ele foi de um erudito para um bom pastor. Depois, a gente vai investigar o segredo da santidade dele. Vamos olhar os frutos que mudaram o mundo e, por fim, entender por que ele é um remédio para os nossos dias. Vamos entrar agora na jornada dele. Como é que um homem que amava o estudo, que buscava a paz, se tornou esse pastor na linha de frente da batalha pela fé? Olha, Cromácio vem de uma família rica. A casa dele, desde cedo, era um centro de estudo e oração, que São Jerônimo chegou a chamar de coro dos bem-aventurados. Mas o ponto de virada na vida dele, a grande conversão, não foi um abandono de grandes pecados, mas sim uma entrega total. Foi quando ele aceitou, com muita relutância, ser bispo. Ele trocou a tranquilidade dos seus estudos pela responsabilidade gigantesca de uma das dióceses mais ameaçadas da época. E o fim da vida dele é algo que toca fundo. Ele morre do que chamaram de tristeza pastoral, um tipo de martírio branco, sabe? Com o coração partido ao ver a destruição que se aproximava do seu rebanho. Ok, a gente viu as ações dele, mas o que estava por trás de tudo isso? Qual era o segredo? Vamos olhar um pouco para a vida interior dele, para a prática heróica das virtudes. A fé dele era totalmente centrada em Cristo e na igreja, defendida com muita força. A esperança, nossa, que esperança heróica, enquanto o mundo literalmente desabava e até outros santos se desesperavam, ele mantinha o olhar firme na cidade de Deus. A caridade dele era enorme, tentou reconciliar 2 amigos que brigavam feio, São Jerônimo e Rufino. E não só isso, né? A prudência e a fortaleza foram as ferramentas que ele usou para segurar as pontas e proteger a diocese por décadas, no meio daquele caos todo. E isso aqui mostra uma coisa fundamental da vida espiritual que é linda de ver. A graça não apaga quem a gente é, ela aperfeiçoa. Cromácio, por natureza, não gostava de conflito. Ele era um homem da paz, dos estudos. A graça pegou essa característica dele, que poderia ser uma fraqueza, e transformou na virtude da prudência pastoral. Deu a ele a força para buscar a paz, mas sem abrir mão da verdade. E essa frase dele resume tudo. Para São Cromácio, não dá para separar as coisas: liturgia, doutrina, vida moral. É um pacote só. A fé que se celebra na missa tem que ser a mesma fé que muda a nossa vida no dia a dia. Não existe cristianismo de verdade sem uma conversão que acontece sempre, continuamente. Certo. Mas e aí? Qual foi o resultado concreto de uma vida santa como essa? Porque não foi só um belo exemplo, não. As ações de Cromácio tiveram consequências que, de fato, mudaram o curso da história. Vamos ver isso passo a passo. Primeiro, ele, junto com Santo Ambrósio, basicamente acabou com a heresia ariana no Ocidente. Segundo, foi ele quem financiou São Jerônimo para traduzir a Bíblia. O resultado? A Vulgata, a versão da Bíblia que a Igreja Ocidental usou por 1500 anos. Terceiro,
A fé que ele semeou no povo sobreviveu à destruição da cidade deles. E foram esses refugiados que fundaram o que mais tarde se tornaria Veneza. E por último, os escritos dele, que ficaram perdidos por séculos, quando foram redescobertos, mostraram um teólogo de uma profundidade incrível. Agora, chegamos àquela que é a grande pílula de sabedoria dele. Prestem muita atenção. A fidelidade à doutrina não é uma arma para a guerra, mas uma luz para a paz. O verdadeiro pastor não vence a heresia gritando mais alto que o herege, mas amando a palavra de Deus de forma mais profunda e ensinando-a com paciência. Isso é a chave de tudo o que ele fez. E agora a gente chega no clímax da nossa conversa. Por que a vida desse santo, lá do século IV, é um remédio tão importante, tão crucial para os problemas que a gente enfrenta hoje em dia? Primeiro mal dos nossos tempos, polarização ideológica. Dentro da igreja, vira e mexe a gente vê facções, ataques em redes sociais, uma coisa que parece mais briga de torcida. Qual é o remédio de Cromácio? Caridade na verdade. Ele ensina a gente a defender a fé com firmeza, sim, mas sem crueldade. É separar a ideia da pessoa. É transformar o que seria uma briga numa oportunidade de catequese. Segundo problema, o analfabetismo bíblico, ou uma leitura que não leva a lugar nenhum. A gente vê dois extremos. De um lado, um estudo superacadêmico que trata a Bíblia como um livro antigo qualquer, um texto morto. Do outro, um puro sentimentalismo sem conexão com a tradição. O remédio de Cromácio é a chamada exegese eclesial, ou seja, ler a Escritura com a Igreja, para a Igreja, entendendo que ali acontece um encontro vivo com Cristo, um encontro que pede conversão. E o terceiro mal, o desespero cultural. Sabe aquela sensação de que o mundo está desmoronando, que a civilização está ruindo? O remédio de Cromácio para isso é a esperança patrística. É a capacidade de diferenciar a cidade dos homens, que passa, da cidade de Deus, que é eterna. A resposta para a crise não é entrar em pânico, é perseverar no que se tem que fazer com o olhar fixo no céu, a nossa verdadeira pátria. Então, a vida de São Cromácio deixa para nós algumas perguntas bem diretas, para uma reflexão pessoal. Nos meus desentendimentos, eu pratico a caridade na verdade? A Sagrada Escritura é para mim um encontro vivo que me chama à conversão? E quando as crises vêm, a minha primeira reação é de desespero ou de esperança sobrenatural? Para a gente encerrar, vamos nos unir em oração. Que a intercessão desse grande santo nos alcance as mesmas virtudes que o mantiveram de pé no fim do mundo dele, para que a gente também possa ficar firme no nosso tempo. Rezemos. Ó Deus, que destes a São Cromácio a graça de ser um pastor zeloso e um pacificador corajoso, concedei-nos, por sua intercessão, a sabedoria para amar a vossa palavra, a caridade para buscar a unidade na verdade e a esperança para perseverar na fé, mesmo quando as estruturas do mundo vacilam. Amém.